Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. A gente segue com a organização do Estado. Eu sei que é um pouquinho cansativo, por isso que a gente está dividindo aí em blocos de mais ou menos 10 minutos, alguns com 9. O último a gente foi ali para quase 15 minutos, mas eu espero que esteja fluindo, que eu esteja acrescentando alguma coisa na vivência de vocês. Mas, por favor, pessoal, de novo, é um assunto que é muito cobrado em provas e concursos, principalmente nas primeiras fases, pela literalidade da norma. É um assunto também que, doutrinariamente, se aproxima muito da teoria geral do Estado. Qualquer coisa que vocês não entenderem, deixem aí os comentários de vocês. O professor está fazendo um esforço aqui para complementar os assuntos, então se puderem também, deixem um like aí, curtam os vídeos e se não gostaram, aperte o dislike também, deixe um comentário dizendo por que não, tá bom? Vamos lá, pessoal. Organização agora político-administrativa. Qual é o fundamento constitucional, professor? Olha, nossa Constituição Federal do Brasil, lá no artigo 1º, vai dizer que a República Federativa do Brasil é formada pela união, com o minúsculo, indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. Então, inclusive, vedando a secessão. Professor, o que é secessão? Quem gosta de filme, quem gosta de história dos Estados Unidos, vai lembrar que tem uma porrada aí de obras da sétima arte falando da Guerra da Secessão, quando os estados sulistas enfrentaram os estados do norte. O que é isso, professor? Basicamente é a tentativa de um estado federado sair da federação. Aqui no Brasil nós tivemos um caso bem interessante, que foi a independência do município de Princesa Isabel, na Paraíba, que inclusive tem toda a importância para a história da União todinha, do Brasil todinha. Vocês não lembram que em 1930 Getúlio Vargas perdeu nas urnas, mas diante ali da morte do seu vice-presidente João Pessoa, paraibano, então governador do estado da Paraíba, houve ali toda uma movimentação que derrubou a República Velha e inaugurou uma nova fase no estado brasileiro. E boa parte disso, dessa repercussão, se deu em tese por uma perseguição política, uma morte em tese política ideológica imposta a João Pessoa, que na verdade disse que não teve nada a ver com política, foi ali uma questão pessoal que levou à morte do então governador e candidato a vice-presidente da República. Mas Vargas acabou esmagando com força todo o movimento ali de Princesa Isabel. Ariano Suassuna tem muitos escritos sobre isso. Mas voltando para o nosso ordenamento jurídico. Não pode, seja um Estado-membro, seja um município, declarar a independência dessa união. Isso é uma secessão e é vedado pelo nosso ordenamento constitucional, inclusive como motivo para a intervenção da União dos Estados e dos Estados nos municípios, tá bom? Então, a intervenção é apoiada nesse princípio da não secessão. União indissolúvel, professor. No intuito de manter o quê? A integridade do Estado Federativo. Artigo 18, como já falei para vocês, agora vai falar que a organização política é formada pelos entes já citados. Cuidado, porque agora ele vai trazer o artigo 18, a união com U maiúsculo, tá bom? Fica aí a curiosidade para vocês. Além disso, pessoal, os estados, ok. Professor, você não vai falar da união, não? Não, porque dentro da união, tudo que vai ter de estrutura do poder executivo, do poder judiciário, do poder legislativo, é o tema do direito constitucional todinho. Então, se a gente fosse aprofundar no estudo da União, a gente tomaria ali todo o assunto do direito constitucional, o que é impossível para uma aula, um bloco de aulas só para vocês gravado aí, tá bom? A gente precisaria de 3 disciplinas de direito constitucional, como vocês tiveram na faculdade. Limites à autonomia. Então, vamos lá, falar dos estados. As normas de observância obrigatória. Então, olha, todo estado federado tem autonomia, mas a autonomia é limitada pelas normas da Constituição Federal. De novo, pessoal, é aquela questão, olha,
nós, seres humanos, somos seres sociáveis que decidimos em algum momento da história abrir mão de parte das nossas liberdades para garantir uma convivência mais ou menos harmônica dentro da sociedade. Então, os estados autônomos, cuidado que soberania não, os entes federativos não são soberanos, são autônomos, soberania do Estado Federativo do Brasil, tá bom? Então, nesse tipo de situação, os estados abrem mão de parte de suas autonomias no intuito de observar as regras da União para garantir uma convivência harmônica. Então, isso nós chamamos no direito constitucional de princípio da simetria. Observar, olha, o que a União cria para si, a gente tem que criar aqui dentro da nossa realidade aqui embaixo. Então, tem um presidente da República, por simetria, nós temos um governador. Tem uma Câmara dos Deputados, nós também temos os deputados estaduais, a Assembleia Legislativa, tá bom? Então, obrigatoriamente, as constituições estaduais deverão respeitar, e aqui, pessoal, essas normas de observância ou de reprodução obrigatória a gente estudou lá nas normas de direito constitucional. Se você não assistiu às aulas, procura aí no nosso canal que está tudo gravado, tá bom? Seguir o modelo da Constituição Federal. Mesmo que se fale em exclusividade da União, aquele modelo será repetido nos Estados membros. E aí, professor, na classificação de José Afonso da Silva, nós temos os chamados princípios constitucionais sensíveis, os princípios constitucionais extensíveis e os princípios constitucionais estabelecidos como normas de observância obrigatória. Os sensíveis, pessoal, são os mais importantes, inclusive o seu descumprimento autorizará a intervenção. E aí, professor, vamos lá desmiuçar esses princípios. O que são princípios sensíveis? São os princípios que, se forem violados, vão gerar uma intervenção. Então, basicamente, é aqueles, olha, não mexe com isso aí não, que se mexer vai dar problema. Então, olha, aquela pessoa ali, você pode falar o que quiser dela, mas não chame ele desse nome, que aí o negócio, não vai fazer isso com fulano de tal, que aí você vai ver ele mudar o jeito. Então, daí se chamar insensíveis. Quais são eles, professor? A Constituição enumera de maneira bem clara quais são eles. A forma republicana. Ah, professor, então agora é o Estado monárquico do Brasil, monarquia brasileira, Estado absolutista. Não, nós temos uma forma republicana. Isso, inclusive, ali dentro do ADCT foi possível que fosse votado e depois da votação ia se tornar cláusula pétrea. Então, qualquer um que quiser tirar a república, a forma republicana, está mexendo no interesse sensível e pode sofrer as consequências da intervenção. O sistema representativo e o regime democrático. Os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente da transferência na manutenção, desenvolvimento e ensino de ações, serviços e de saúde. Além do mais, pessoal, princípios extensíveis são aqueles que consagram as normas organizatórias da União, cuja União se estende cuja aplicação, pessoal, corrijam aí, se estende aos municípios por expressa ou implicitamente uma determinação constitucional. Por ser expressa ou implicitamente, vamos corrigindo o português aí. Onde é que estão eles, professor? Aí aqui dá um trabalho a mais para a gente juntar. Artigo 27, parágrafos 1º e 2º, segundo o professor Novelino, que vai falar dos subsídios dos deputados. Então, vocês vão notar, olha, os deputados estaduais podem receber, salvo engano, até 75% do rendimento do deputado federal. A eleição para governador vai se dar na mesma eleição ali do presidente da República. A formação dos tribunais de contas dos estados seguirá ali a formação, mais ou menos, do Tribunal de Contas da União. Alguns podem ser, inclusive, implícitos, e de novo eu agradeço ao professor Novelino, que fez esse trabalho aí de enumerá-los para nós. Então, são entendimentos do STF, então, portanto, pode ser alterados, e, de forma geral, vamos falar aqui
eram aqueles que também estavam na Constituição anterior, a de 45, que foi reformulada ali em 1969, né? AI-5, etc, etc. E aí eles dão os exemplos, como por exemplo, como a questão dos requisitos para a CPI, os requisitos do processo legislativo, a separação de poderes, entre outros princípios. E aí a gente termina com os princípios estabelecidos. São aquelas normas que vão restringir a capacidade organizatória dos entes federados. Então, tudo que não for sensível ou extensível, segundo o professor Pedro Lenza, por exclusão, são princípios estabelecidos. Podem estar expressos ou implícitos, e alguns exemplos, regras mandatórias do artigo 37, por exemplo, aqueles princípios do LIMP, e alguns princípios vedatórios, como o artigo 19. Olha, o Estado é laico, ele não pode assumir para si uma religião única, apesar de poder fazer ali, respeitar a liberdade de culto, então, mas não pode ter a religião oficial. Podem ser implícitas também, como, por exemplo, o artigo 22, que reserva à União a competência para legislar matérias específicas, ou seja, de maneira implícita, proíbe aos outros entes de legislar sobre aqueles assuntos. Distrito Federal, professor, é um território neutro onde fica a sede do governo federal. Cuidado que nem sempre foi Brasília, tá bom? O Distrito Federal é composto de um único município, né, professor? Na verdade, não tem subdivisão dentro do Distrito Federal. O que eu quero que entendam é isso. Então, se vocês dizem, não, eu moro na cidade satélite, cuidado que uma cidade satélite, na verdade, não é um município, tá bom? Tenham um cuidado quanto a isso. A natureza do DF é híbrida, porque tem características de estado, tem características de municípios, mas sua natureza jurídica é de ente federativo autônomo. Mesmo grau hierárquico ali dos outros, tá bom? Inclusive, o próprio STF já teve que julgar. Teve uma situação específica da lei de responsabilidade fiscal que os estados estão sujeitos, mas os municípios não. No que tange, na verdade, os municípios também estão sujeitos, mas o seu limite é maior. Salvo engano, os estados têm até 30% de sua receita que pode ser atrelada ali ao funcionalismo. Já os municípios, acho que só para 40%, 50%. É bom vocês verificarem aí nas casas de vocês. Mas, basicamente, o DF teve que consultar o STF. Olha, STF, eu posso cumprir o do estado, né, ou do município, porque eu também sou o município, eu sou muito mais perto do município. E o STF entendeu, não, você é uma entidade autônoma, você tem características próprias, mas se for para aplicar as normas, você está muito mais perto dos estados no que tange às suas responsabilidades. Chamo a atenção de vocês ainda, porque apesar do Distrito Federal ser um ente autônomo, como é lá que está a sede do governo federal, a sede da União, então existem alguns serviços que são organizados e mantidos pela União. Então, como por exemplo o Poder Judiciário, é uma Justiça Federal, o Ministério Público, as polícias civis, militares e os bombeiros militares, e cuidado com a questão da Defensoria Pública, que é organizada e mantida pelo próprio DF desde a Emenda Constitucional 69, então é porque foi alterado da concepção anterior. Pessoal, eu vou encerrar mais um bloco, acho que a gente tem ainda mais um ou dois. Agradeço a sua presença, a sua companhia e sua paciência, e até já.